No ar, política do dia, vamos à divisão de tela aí. Olha aí, time todo completo, Tássio Cruz, Eliezer Rodrigues, João Magalhães, do Jornal Dia, também conosco aqui. Muito obrigado pela presença de todos, um prazer dividir espaço com todos vocês. Mas, como eu disse no início do programa e disse também no bloco anterior, tem muita, já nós vamos falar sobre isso, tem muita confusão em torno dessa divisão, Tássio, Eliezer e João, dos partidos. Porque todo mundo sabe que, por exemplo, o pessoal da base governista vai lá, fala com o governador e pergunta para onde vai. É difícil alguém tomar uma decisão sem falar isso com o governador. Nem que já tenha mais ou menos um destino traçado, mas tem que ter o carimbo do governador. Essa divisão, PSD, PSB, já eu vou querer saber da equipe. E o Solidariedade, rapaz, do deputado Evaldo. Eu nunca vi ninguém falar assim, olha, eu estou indo para o Solidariedade, eu estou indo me filiar ao Solidariedade. Inclusive o deputado Evaldo está em São Paulo, tratando de assuntos, mas eu vou dar o meu boa tarde ao Tássio Cruz e o primeiro destaque do Tássio de hoje, Tássio vai falar também dessas viagens do governador para o interior do estado, mas já na companhia de quem, Tássio? É isso mesmo. Boa tarde, Douglas, boa tarde, João, boa tarde, Eliezer. Esse final de semana vamos tratar o governador indo ao lado de Wilson Martins, ex-governador Wilson Martins, indo ao interior, aí, inaugurando aeroportos pelo interior do estado. Já o esboço dessa federação entre PSB, PT, PCdoB que pode surgir, federação que não tem agradado muito os deputados do PT não, e a gente vai discorrer ao longo do nosso quadro sobre isso, mas o Wilson e o Wellington novamente lado a lado e a pré-campanha intensificando ainda mais essa dobradinha que já governou o estado, né? Já teve uma dobradinha que agora se acende novamente com o Wilson de olho na Câmara Federal. Nessa foto tem 5 mandatos e meio, não é isso? Justamente. 4 do governador Wellington, é o 4º agora, um completo do ex-governador Wilson Martins e a metade, né? Então tem 5 mandatos e meio, quase 6. Tá, essa pergunta é a seguinte, por que o ex-governador Wilson Martins está tão feliz nessa foto, hein? Eu acho que pela promessa do governador de uma federação que viabiliza... E para ele vai ficar bom? Fica bom porque muitos candidatos do Partido dos Trabalhadores servirão, de certa forma, de escada, né, ali para o PSB de Wilson Martins e para ele chegar até a Câmara, sofreu uma dura derrota para o Senado, né, quando perdeu para Eumano Ferrer, ano passado mais uma dura derrota na última eleição para Marcelo Castro e Ciro, e agora pode reiniciar a sua vida pública, né, dar um restart aí com essa eleição para a Câmara, e essa chapa para a federal com a federação do PT torna viável essa alternativa, já que o PT tem candidatos de captação e ele, o Wilson Martins, seria um desses mais votados aí dentro dessa composição PT e PSB. Tem muita gente no PT que não está muito satisfeita não, mas para ele, o Wilson, como você disse, o sorriso é largo. Se a gente fosse usar, Eliezer e João, aqueles emojis, né, do WhatsApp, aquele emojizinho do sorriso seria para o ex-governador Wilson Martins, né, e aquele emoji zangado ia, por exemplo, para o deputado João de Deus, para outros do PT que não estão muito satisfeitos, como disse o Tássio, com essa federação PT, PSB. E, além disso, a gente não pode esquecer também que provavelmente o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, vai se filiar ao PSB e tem essa história aí da vice do ex-presidente Lula. Eliezer Rodrigues. Vamos lembrar que não está descartada também nesse processo, boa tarde a todos, a inclusão do PV nessa federação. Ainda não há uma definição nesse sentido, a probabilidade existe. E aqui no Piauí também isso teria consequência. Então, analisando essa reaproximação entre Wilson Martins e Wellington Dias, favorece primeiramente ao PSB, que volta a ocupar espaços de poder, já tem indicações na Secretaria Estadual de Defesa Civil, consegue uma estrutura para viabilizar projetos políticos do partido, ganha mais chances de conquistar cadeiras no parlamento, a Assembleia Legislativa, ou até, quem sabe, aí na disputa para a Câmara Federal. Enfim, quando um partido tem condições, mais estrutura, a tendência é que ele cresça. E aí o PSB vem favorecido nesse processo de reaproximação com o PT, né? Claro, o PT, se sozinho, poderia lançar 31 candidatos a deputado estadual e 11 a federal, diante da federação,
precisa aprender a ceder também, não é? Vai ter que deixar cadeiras aí para esses partidos que podem se juntar a essa federação em busca de eleições proporcionais. Enfim, é uma articulação real que está acontecendo, e dizer que o ex-governador Wilson Martins tem procurado abrir as portas para outros líderes, né? Deputados com mandato, com cargo de secretário, que tendem a sair do partido que estão e procuram uma sigla da base governista. Posso citar aqui o nome do deputado Fábio Xavier, que está de saída do PL, após a filiação do presidente Bolsonaro. Para se manter aliado do governador, precisa de um partido, pode ser o PSB, deputado é secretário das cidades. Tem a situação de Hélio Isaías, secretário dos transportes, está no Progressistas foi para a oposição, e agora Hélio Isaías procura uma sigla para manter esse alinhamento desde 2002 que tem com o governador Wellington Dias. Tem a situação do deputado Nerinho, que é o responsável pela pasta do desenvolvimento econômico e tecnológico. O PTB se alia a essa ala à direita e está proibido de fazer alianças com o partido de esquerda por uma resolução do Diretório Nacional da sigla. Aliás, só me permite uma interrupção aí. Você falou proibição de fazer coligação com o partido de esquerda, e lá tem, em especial, o PT. Exatamente. Nesse processo, o PT ele sofre mais restrições internamente na percepção do Diretório Nacional do PTB, né? Tendo aí Roberto Jefferson como maior expoente, assumidamente bolsonarista nesse momento. Enfim, então o PSB ele vem tentando crescer dessa forma, se alinhar ao governo, abrir espaço para deputados da base e assim ganha mais probabilidade de conquistar espaço. Elias, daqui a pouco, rapidamente, você traz o que de destaque? Tem a situação do Solidariedade, né? Detalhes dessa viagem que fez o deputado Evaldo Gomes ao estado de São Paulo, foi a executiva nacional da sigla, tem algumas novidades para estratégias aqui no Piauí. João Magalhães, você traz o que de destaque hoje, contando aí com o final de semana, amanhã, dessa segunda-feira? Douglas, boa tarde para você, boa tarde aos colegas, boa tarde ao nosso telespectador. No cenário nacional, a gente observou, né, Ciro Gomes, daqui a pouco a gente vai comentar que Ciro Gomes se lançou, teve de fato oficializado o lançamento da sua pré-campanha à presidência da República. A gente sabe que no país tem todo esse cenário de disputa por terceira via, todo mundo querendo ser a terceira via oficial. Tem Ciro Gomes, tem Sérgio Moro, tem outros nomes, mas Ciro Gomes, entre aspas, saiu na frente, pelo menos no que diz respeito ao lançamento oficial da sua pré-candidatura. É um assunto também que a gente vai discutir aqui no quadro Política do Dia. Ainda em relação a essa foto, se você me permite, de Wilson Martins com o governador Wellington Dias. Vamos colocar a foto de novo aí para o João comentar. O sorriso de Wilson me parece que também é de alívio. Afinal de contas, uma federação tira dele a responsabilidade exclusiva de montar chapas competitivas para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal. A gente comenta aqui, inclusive, que o quociente eleitoral nos bastidores tem se comentado bastante, que um partido sozinho, para eleger um deputado federal, tem que ter cerca de 170, 180 mil votos. No caso de federação, Wilson Martins sai muito bem contemplado, porque com PSB e PT unidos em torno de uma federação, a gente tem várias candidaturas competitivas, com certeza uma federação que alcançaria várias cadeiras, enquanto que se o PSB permanecer sozinho, Wilson Martins terá que montar uma chapa aí para ficar nessa casa dos 180, dos 200 mil votos, o que não é tarefa fácil. Isso também, com certeza, beneficia o partido no que diz respeito à busca por cadeiras na Assembleia Legislativa, já que uma cadeira vai ter aí na base de 60, 70 mil votos, e saindo da federação, a gente sabe que o PT é um partido que se articulou de forma precoce, até por conta da sua militância, por conta do histórico de articulação, porque é o partido do governador, quem está no governo sempre vai sair na frente nessa articulação. Então, essa federação entre PT e PSB, com certeza, tira de Wilson Martins a responsabilidade exclusiva de montar essas chapas competitivas no PSB, o que seria tarefa muito difícil. Agora, ele também precisa ter um plano B, afinal de contas, a federação precisa ser aprovada, ainda não foi, está em discussão. Há estados como Pernambuco e São Paulo que entravam essa federação, então Wilson Martins está aliviado por agora, mas é preciso ter, de certa forma, cautela, porque é um assunto que ainda não está oficializado. A federação pode sair, mas também é bom trabalhar com o plano B. Quando fala em Pernambuco,
o senador, aliás, o ex-governador Martins fica com os cabelos arrepiados, porque foi lá de Pernambuco que surgiu aquele racha do PSB com o PT, com a candidatura do saudoso Eduardo Campos. Né? E o PT e o PSB, inclusive nós tivemos a prefeitura de Recife disputada por primos. Sim, né? Foram primos que disputaram. Então o PT e o PSB lá realmente batem chapa e, como disse o João, é uma situação complicada, né? No Espírito Santo também. PT e PSB têm pré-candidatos ao governo do Estado. O PSB tem Casa Grande, que já governou o Estado, quer retomar lá o comando do Palácio. E o PT também está filiando o senador Contarato para concorrer ao governo do Estado. Então, se a federação sair, alguém vai ter que abrir mão. Agora é esperar para ver se não vai aparecer mais entraves, mas a gente sabe que essa articulação passa principalmente pelo Diretório Nacional e o PSB tem interesse em indicar o vice do ex-presidente Lula, como você bem disse, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Mas, apesar de bem encaminhado, está tudo no caminho das tratativas. Esse mês vai ser intenso. Com certeza a gente vai ter muita novidade para comentar aqui. E você vai acompanhar tudo aqui no Dia News TV, em todos os veículos do Sistema Dia de Comunicação. Aliás, os dois ali, a foto, os dois estão muito alegres, porque estão bem cotados, tanto o ex-governador Martins para uma vaga na Câmara Federal, como o governador Wellington Dias para uma vaga no Senado Federal. Lembrando que esse ano a eleição é apenas uma única vaga, né? Então, o velho trabalhador, por exemplo, está se mexendo para conseguir uma vaga no Parlamento Federal, não é, Estácio? Isso. No Parlamento Federal, porque não vai dar para ele concorrer com o governador Wellington Dias, é uma luta desigual, ele já entendeu bem e já está, inclusive, tirando foto, colocando no Instagram aí, diz que o velhinho tem novidade, estava vendo o Instagram dele aí, esses dias tem algumas novidades. Mas mudando de assunto, Tássio. Vamos tratar também... seu próximo destaque. Outro ponto importante para se tratar, nós conversamos, Douglas, com o vereador Renato Berger. Renato Berger que chegou a ser cotado para ocupar a suplência do PSD para o Senado. O PSD vai ser o primeiro suplente ali do governador Wellington Dias e ele foi cotado a respeito de ocupar essa vaga. Mas, segundo ele, Renato Berger, o caminho já está encaminhado, o nome mesmo deve ser o da ex-vereadora e esposa do deputado Júlio César, mãe do deputado georgiano, Jussara Lima. Dizer da minha satisfação em ver meu nome citado para isso, né? Não interessa de quem, mas surgiu. Mas assim, eu estou há pouco tempo no partido, não creio que meu nome esteja colocado, né, que será colocado pelo próprio partido. O partido, inclusive, acho que não se reuniu para tratar disso ainda. O deputado Júlio César me procurou na semana passada, teve que viajar, mas amanhã nós teremos uma conversa. Né? Mas eu tenho a impressão que foi definido já o nome de outra pessoa para fazer parte. Qual seria esse nome, então? Não sei. Pelo que eu ouvi, é a doutora Jussara, né? Que foi vereadora também, é esposa do deputado, né? Uma pessoa do carinho, que tem o carinho e o respeito da gente. Já algo confirmado? Que seja o PSD a indicação? Que é o PSD, foi confirmado. Agora, a questão de quem será, eu não tive ainda com o partido não tinha me chamado ainda, para que pudesse ser ouvido, ou sugerir, ou discutir alguma coisa. Vereador, o prefeito se reúne agora pela tarde com o PL, com o Fábio Xavier e o vereador Eulálio. Você pode acompanhar o prefeito nessa ida para o PL, a sua saída do PSD está descartada? Como é que você analisa essa ida do prefeito para o PL? Bem, eu fui eleito pelo PSL, a própria lei hoje ela não permite troca de partido, né? Então, portanto, eu vou continuar no PSD. Mas você acredita que o prefeito pode formar um grupo político no PL? Com certeza. Se ele quer um partido justamente para criar esse grupo político dele, né, do doutor Pessoa, pessoas que são do círculo político e da amizade dele. Tá, tem um detalhe aí nessa história, que é o seguinte, o Dia News acompanhou toda essa discussão em torno da definição, de como o PSD se posicionaria na chapa majoritária, terminou sendo a primeira suplência do candidato a senador, o atual governador Wellington Dias, mas tem uma outra contemplação aí que eu conversei com o deputado georgiano e ele disse, olha, vai haver também um empenho para fortalecer a chapa proporcional do PSD. Falar em chapa proporcional, Tássio, um dos
filiados ao PSD, um dos que vão para o PSD é o deputado federal Fábio Abreu, que deixou o PL, diz que o PL agora é coisa do passado, é página virada, mas ele disse assim não dá, quer dizer, só eu e o deputado Júlio César com potencial de voto não elege os dois. Eu vou citar o vereador Renato Berger. Pelo que eu ouvi, ele dizendo, né, pelo que eu ouvi, o nome deve ser o da ex-vereadora Jussara para suplência ao Senado, e acho que a situação, por mais que se tenha uma certa intriga ali, um descontentamento dentro do PSD, eu acho que caminha mesmo para ser essa indicação. E quanto ao fortalecimento, Douglas, da chapa proporcional, a gente já viu aí, dado como certo, a ida do deputado Coronel Carlos Augusto, do deputado de Parnaíba, doutor Hélio, e também o deputado Fábio Abreu, ou seja, fortalecendo uma chapa que já tem um corpo, que já tem o deputado Georgiano com a margem de votação muito alta. Agora, para a federal, a necessidade é outra, né? A gente fez aqui na sexta-feira as contas, pela votação de Fábio Abreu e Júlio César nas últimas eleições, o PSD precisaria aí de 70, 80 mil votos para conseguir manter essas duas cadeiras. Então é uma missão difícil. E você está falando de 70 mil, 80 mil para cada. Para a chapa em si, para manter as duas cadeiras, tanto de Júlio César quanto de Fábio Abreu. Então não é uma missão fácil, e acho que esse fortalecimento que o governador acordou com o Júlio César e o deputado Georgiano passa principalmente por essa chapa federal. Tem que ir candidato de captação. Eu acho que a chapa para estadual já está um pouco mais tranquila, já está um pouco mais estabelecida. Agora, para federal, a coisa é mais difícil, e por isso essa mobilização do governador nos bastidores. Talvez se não tiver candidato de captação na estadual, você tem aí, por exemplo, o deputado Georgiano com uma votação estrondosa e com a possibilidade até de aumentar a votação. Você tem novos deputados de mandato entrando. Se não entrar gente também de captação na chapa estadual, vai terminar dançando. Alguém perdendo cadeira lá na Assembleia Legislativa. Mas, por falar nisso, eu quero saber do Eliésio o seguinte, que vai falar sobre solidariedade, a viagem do deputado Evaldo a São Paulo. Aliás, e por que não tem ninguém falando de se filiar ao Solidariedade? Porque parece que o governador está fazendo uma espécie de distribuição. Ali uns para o PSB, outros para o PSD. Mas e aí, o Solidariedade? O que está acontecendo? Me permita só um destaque em relação ao assunto do PSD. Essa indicação para a suplência do senador Wellington, ela causa um certo desconforto em algumas lideranças que hoje estão no PSD, mas podem não permanecer. Por exemplo, à medida que o PSD se alinha com o governo do Estado, ele se distancia do governo federal e já até perdeu cargos por isso, né? Jonas Moura, que era presidente da PPM, prefeito de Água Branca, tinha um cargo de direção na FUNASA e perdeu, já foi exonerado. Tiago Vasconcelos, superintendente do INCRA no Piauí, também pode perder essa indicação de cargo federal que tem, ou para não perder pode mudar de partido, pode seguir para o Progressistas ou alguma sigla mais alinhada ao governo federal. Então, não é unânime, não une totalmente o grupo essa indicação para a suplência do governador Wellington. É uma situação que o PSD vai precisar conciliar internamente. E outra, há uma informação de bastidores de que o vereador Renato Berger, ele pode se tornar secretário de Finanças de Teresina, caso Robert Rios venha a ser candidato a governador dentro desse projeto que está sendo encabeçado por Dr. Pessoa para fortalecer um palanque aqui, uma indicação local e o palanque de Bolsonaro aqui no estado do Piauí. Bem, quanto ao Solidariedade, nós temos observado uma movimentação muito intensa por parte do deputado Evaldo Gomes, que é o presidente do partido, e naturalmente tem que fazer esse trabalho, trazer nomes, agregar lideranças com potencial de voto para somar a estratégia do partido. A gente sabe que na eleição proporcional, quem conquista cadeiras no primeiro momento é o partido, depois é que se considera os mais votados ali para a distribuição das vagas. Enfim, o deputado Evaldo Gomes cumpriu uma agenda recente no estado de São Paulo e ele falou sobre o assunto, nós podemos conferir. Acompanhado da vice-presidente estadual do Solidariedade, Josiane Campelo, estivemos com a cúpula nacional do Solidariedade, o deputado Paulinho da Força, presidente nacional do partido, e do secretário nacional Luizão. Discutimos estratégias eleitorais nacionais e do Piauí. A nível nacional, o partido está firmado em apoio ao presidente Lula para presidente da República. E temos aí uma possibilidade muito grande de atrairmos para os quadros do partido o ex-governador Alckmin, que possivelmente será candidato a vice
presidente da chapa de presidente Lula. E no Piauí nós discutimos estratégias no sentido de fortalecermos, sobretudo, a nossa chapa de deputado federal. Estamos numa conversa com o ex-deputado Marinha, com o Marquinhos Chaves, ex-prefeito de Cândido do Buriti. Queremos fortalecer e dialogar com tantas outras lideranças até o dia 15 de março, para que a gente possa finalizar a construção da nossa chapa e eleger, quem sabe, até 2 deputados federais. A meta ousada do Solidariedade é eleger até 2 deputados federais. Só lembrando para você que está nos acompanhando, o Erésio pode confirmar, o Solidariedade elegeu a deputada Marina Silva, que saiu do Solidariedade, perdeu esse vínculo com o Solidariedade. Agora, é meu primeiro dia aqui no Dia News. E eu acho que a gente vai ter que criar um quadro, se é que esse quadro pode ser criado, que é os bastidores do bastidor, porque eu quero conversar daqui dos bastidores, é tão importante ou até mais interessante do que você vê aí na tela. Bom, mas aí, o que é que se projeta, Eliezer, para o Solidariedade de filiações? Porque para eleger até 2 deputados federais, está fazendo as contas aqui para o PSD, não é tão fácil assim, né? Com certeza, Douglas. Aí você lembrou que muitas vezes não se vê nomes com mandato, por exemplo, se dispondo a se filiar ao Solidariedade ou sendo convidados. Enfim, o Solidariedade adota uma estratégia muito própria, de muita independência. O deputado Evaldo procura se viabilizar naturalmente. Hoje coloca a sua filha, a vereadora Fernanda Gomes, como pré-candidata a deputada federal, uma jovem que tem se destacado pela sua atuação como vereadora de Teresina, muito ativa, sempre presente nas comunidades, já visitou mais de 100 bairros no primeiro ano de mandato aqui na cidade de Teresina. É o perfil da mulher, do jovem ali incorporado, e é uma aposta atual do Solidariedade para as eleições deste ano. E matematicamente, o deputado Evaldo Gomes já declarou que tem uma expectativa de eleger, aí, a depender de uma composição, um deputado federal com 50 mil votos aproximadamente. É uma meta bastante ousada, né? Além de tentar manter a sua cadeira como deputado estadual na Assembleia Legislativa, ele cria essa expectativa também para deputado federal. João, você falava dessa questão dos bastidores aqui, dos bastidores presidenciais aqui no estado do Piauí, e esse final de semana reacendeu, pelo menos eu ouvi de alguns tucanos, reacendeu de novo aquela discussão em torno de como ficarão os palanques, né, levando em consideração os 2 principais candidatos, o candidato de oposição, Silvio Mendes, e o candidato da situação, Rafael Fonteles, Lula e Bolsonaro. O candidato da oposição já disse, inclusive aqui no Dia News, que não está pensando em candidato a presidente, que o foco dele é a campanha no estado do Piauí, o foco dele é viajar pelo interior e fazer a campanha para o governador. Né? Exatamente, Douglas. Os candidatos ao cargo majoritário de governador aqui no Piauí certamente trabalham com base em pesquisas, com base em mensurações, enfim, estão percorrendo as cidades, conhecem o ambiente político e, inclusive, todos os pré-candidatos têm em mente que hoje, quando a gente nacionaliza essa disputa para governador do estado, a gente tem aí 2 grupos políticos que têm uma boa, que se despontam na liderança, mas o ex-presidente Lula tendo uma aceitação muito maior aqui no estado do Piauí, sempre na casa dos 65%, 70%, enquanto que o presidente Jair Bolsonaro sempre fica aí nessa casa dos 20%, 25%. E isso, com certeza, influencia diretamente nas estratégias dos pré-candidatos a governador do estado aqui no Piauí. Tanto é que Rafael Fonteles, com certeza, vai tentar amarrar sua imagem a Lula, cada vez mais, certeza, o quanto puder, e Silvio Mendes sabe disso, é estratégico e também está preparando um discurso para isso. Ele entende que não vai colar sua imagem o presidente Jair Bolsonaro, até porque a aceitação do presidente aqui no Piauí não alcança índices tão bons. Ele já tem preparado o discurso de que foi prefeito de Teresina e quando governou a cidade de Teresina, o ex-presidente Lula estava no exercício da presidência da República e ele não teve dificuldade de relacionamento, de diálogo com Lula, ou seja, ele em momento algum deve alinhar a sua imagem, atrelar a sua imagem ao do presidente Jair Bolsonaro. Pelo contrário, Silvio Mendes deve pautar sua pré-campanha, dizendo que quer governar o Piauí e
e dialogando com o governo federal, independentemente de quem esteja lá na cadeira presidencial. E ele, inclusive, recebeu uma ajuda boa, já dentro dessa estratégia do bojo oposicionista. Afinal de contas, com a ida de Dr. Pessoa e seu grupo político para o PL, certamente Jair Bolsonaro vai atrelar sua imagem diretamente ao pré-candidato a governador do PL, nesse processo de construção. Mas aí o vice-prefeito já está aqui no dizendo Piauí. que não quer essa aproximação, que mas o prefeito dele estaria sendo usado para atrelar. É inevitável. Robert Rio já captou, né? Robert Rio já captou a estratégia do ministro Ciro Nogueira. Agora, resta saber se haverá essa possibilidade de construção de terceira via ou não. Mas, em sendo uma terceira via vinculada ao PL no Piauí, aí não tem como. É o mesmo partido de Jair Bolsonaro. Assim como Rafael Fonteles é do mesmo partido do ex-presidente Lula, o PL, lançando candidato a governador do Piauí, é o candidato de Bolsonaro, porque é o candidato do mesmo partido, é o mesmo número, né? Não tem como você fazer uma campanha a governador pelo PL e não pedir voto para o presidente da República, candidato pelo PL. Não tem como desassociar essa imagem. E Silvio Mendes acabou que saiu vencendo, pelo menos, sendo bastante, essa estratégia foi bastante favorável a ele, porque em o PL, lançando uma terceira via aqui no Piauí, Silvio Mendes não terá obrigação nenhuma em atrelar sua imagem ao presidente Jair Bolsonaro. Bom, essa questão de 25% aí de aprovação do estado do Piauí, em termos de cargos majoritários, não representa muita coisa, mas se os candidatos proporcionais souberem trabalhar bem essa margem de 25%, dá para eleger alguns nomes, tanto para a Câmara Federal quanto para a Assembleia Legislativa. Aliás, João, só lembrando, você falou que o ex-prefeito Teresina Silvio Mendes vai trabalhar, se eleito for, com qualquer que seja o presidente da República. É bom lembrar, Tássio e Eliezer, e o telespectador que nos acompanha, que o ex-prefeito Teresina, quando era prefeito Teresina, a inauguração do HUT foi ao lado do ex-presidente Lula, né? Sim, é inclusive um dos argumentos que ele sempre utiliza, de que foi prefeito de Teresina, Lula estava na presidência e ele não encontrou nenhum empecilho em dialogar. Portanto, é uma marca da sua pré-campanha a governador do estado. Silvio Mendes vai sempre utilizar esse tom da capacidade de diálogo com quem quer que seja, uma forma também de desatrelar a sua imagem do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que o líder de toda essa articulação oposicionista é o ministro Ciro Nogueira, que também foi aí um dos principais articuladores desse processo de construção de terceira via, entregando um projeto de terceira via nas mãos do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. Tássio Cruz. Acho importante destacar aí, Douglas, o ponto cêntrico dessa discussão, que é a formação de um palanque viável no Estado. Hoje o presidente Bolsonaro enfrenta resistência, de praticamente todas as vertentes do Piauí, mas ele tem ao seu lado um dos principais trunfos, que é o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que está articulando muito bem, está conseguindo colocar as peças nos lugares interessantes. A briga do momento, e a gente destacava ontem no jornal, inclusive o João, é com a União Brasil. União Brasil flerta com a possível anúncio de candidatura de Sérgio Moro se filiando ao partido, que tiraria aqui no Estado uma peça importante dessa engrenagem do senador Ciro Nogueira, que busca trazer a União Brasil para uma coligação, uma aliança com Silvio Mendes, que é o partido que deve ter aí 1/3 praticamente do horário de TV, de verba, porque vai ser um partido muito robusto com a fusão do PSL e do DEM. Então eu acho que com esse posicionamento do PL, o Ciro meio que consegue articular e tirar das costas de Silvio Mendes o peso de tocar uma campanha para o governo do Estado e, em conjunto, a campanha para presidente da República, que enfrenta, como os colegas disseram, resistência aqui no Estado. Então é uma articulação interessante, que traz mais um elemento, traz mais uma peça para o jogo político. E eu acho que o fundamental, principalmente para a candidatura de Silvio Mendes, é justamente essa proposição, é justamente apresentar o debate no campo de ideias, que é algo que nós tivemos em eleições anteriores, mas agora nós temos essas ideias acompanhadas por uma máquina forte, que é a máquina do senador Ciro Nogueira, que tem aí quase 100 prefeitos pelo interior do Estado e que vai sim propor um desafio maior para a base governista. Então eu acho uma estratégia interessante colocar o PL nesse jogo, o PL de Bolsonaro, só que sem estar 100% alinhado a Silvio, porque aí você tira esse peso de tocar uma campanha presidencial também somente nas costas dele. Então eu acho uma estratégia importante nesse momento, uma peça importante nesse tabuleiro. Nós vamos tentar fazer um esforço aqui, toda a equipe de política do Dia News, não sei se essa semana, mas provavelmente da próxima, porque o telespectador gosta muito dessa história de fazer previsão em política, é muito complicado, né? Mas
povo gosta de fazer o quê, né? Então, vamos tentar fazer uma projeção das vagas para a federal, principalmente, né? Quem são os potenciais concorrentes, né? Nós temos aí, por exemplo, na eleição do senador Marcelo Castro, a vaga de deputado federal dele, né? Ele não ocupou, não indicou oficialmente ninguém. Mas, agora vai ter o filho dele. Sim. Tá, e é um candidato fortíssimo. Quem sai dos 10? Né? Essa é a pergunta. Então, vamos tentar fazer meio que o professor Jeff fez aqui com os números da Covid-19. Eliezer. Exatamente, é um exercício interessante, Douglas. Há candidatos em potencial mais estruturados, mais fortalecidos, com capital político agregado maior, e a gente pode sim fazer uma perspectiva bem embasada, né? Não é uma mera especulação ou tiro no escuro, mas observando o cenário, as movimentações, há candidatos que saem já com certa preferência, tanto para deputado federal como para deputado estadual. Inclusive, os menos favorecidos nesse processo podem cair aí no mar da insatisfação, já podem nesse momento estarem aí procurando um caminho alternativo, enfim, é uma perspectiva interessante. João, para encerrar, sua última informação, que o tempo hoje voou rápido. Certo, Douglas. Só que no último final de semana, na última sexta-feira, Ciro Gomes, né, lançou a sua pré-campanha a presidente da República pelo PDT. Ele que já trabalha aí, já foi a terceira via das últimas eleições presidenciais, agora tenta repetir esse mesmo esforço na campanha de outubro desse ano, claro, tendo a pauta da economia, embasando o principal discurso, ele que apresentou aí um plano de desenvolvimento econômico e social do Brasil e deve ter a economia como principal marca da sua campanha para alcançar o Palácio do Planalto. E o outro trunfo dele é seu xará, como marqueteiro, né? Exatamente. João Santana, marqueteiro João do Santana. PT, marqueteiro de Lula, de Dilma, agora trabalhando para tratar aí dessa imagem de Ciro Gomes. Gente, muito obrigado pela participação. Amanhã a gente volta mais cedo amanhã hoje, porque teve essa questão aí das chuvas e também da Covid, mas amanhã a gente volta mais cedo, com mais tempo, para discutir as questões políticas com Tássio Cruz, Eliezer Rodrigues, João Magalhães, do Jornal Dia. Amanhã tem mais. Você não pode perder o quadro e a gente não vai especificar o dia, vamos preparar o material para no dia a gente trazer todos os detalhes aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde.